Acompanhe com a gente. Ezequiel, capítulo 41. Acompanhe com a gente aí. Depois o homem me levou ao santuário externo e mediu os batentes. A largura dos batentes era de 3 metros em cada lado. A entrada tinha 5 metros de largura e as paredes salientes em cada lado tinham 2,5 metros de largura. Ele mediu também o santuário externo e ele tinha 20 metros de comprimento e 10 de largura. Depois entrou no santuário interno e mediu os batentes da entrada. Cada um tinha 1 metro de largura. A entrada tinha 3 metros de largura e as paredes salientes em cada lado dela tinham 3,5 metros de largura. E ele mediu o comprimento do santuário interno. Tinha 10 metros e sua largura era de 10 metros até o fim do santuário externo. Ele me disse, este é o lugar santíssimo. Então aqui, só para você localizar, o versos 4, observe então que ele começa a medir, tá? E a ideia de medida é a ideia de que Deus tem padrões, e padrões rígidos. Observe que ele cita detalhes, né? Muito detalhista, né? A ideia da vara de medir, quer dizer assim, Deus tem uma vara de medir. Não passa nada despercebido, né? E não é, Cada e não é a detalhe. nossa vara de medida. Sabe assim, a nossa... eu acho que tá bom assim. Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Né? Não, nosso Deus é um Deus de medidas. Ele tem a medida dele. E ele tá dizendo, olha, por isso que ele falou assim, veja que tem lá alguém com uma vara de medir e diga isso pro meu povo. Que então a medida é minha, o padrão é meu. As exigências são minhas. E observe que aqui ele tá... Não pode um pouquinho mais aqui, Deus? Um pouquinho menos aqui? Né? Então, e ele tá o quê? Ele tá medindo o quê? O santuário, né, interno, tá? E ele fala assim, e ele me disse, este é o lugar santíssimo. Onde Deus habita. Ou seja, onde Deus habita, santidade plena. Até total, nas medidas. A medida exata. Até nas medidas. Exato. Nem, eu posso Viu falar, como Deus fala, gente? nem Falando um milímetro a mais, nem um milímetro a menos. Viu como Deus fala? Tá? E tem que ser na medida dele. Exato. Não, a gente tem costume de fazer na nossa medida. É o que eu posso fazer no momento. Né? Deus não... Nesse nível aqui, Deus não aceita isso. Vamos lá. Gente, agora então a pastora vai fazer uma leitura até o final do capítulo, tá? E próximo do final eu vou estar mostrando uma imagem para vocês, tá? Eu não vou interromper até lá. Vamos lá. Depois mediu a parede do templo. Tinha 3 metros de espessura e cada quarto lateral em torno do templo tinha 2 metros de largura. Os quartos laterais, sobrepostos uns aos outros, ficavam em 3 andares, havendo 30 em cada andar. Havia saliências em torno de toda a parede do templo para servirem de pontos de apoio para os quartos laterais, para que não fossem incrustados na parede do templo. As paredes laterais em torno de todo o templo eram mais largas em cada andar superior. A estrutura em torno do templo foi construída em plataformas ascendentes, de modo que os quartos ficavam mais largos à medida que se subia. Uma escada subia do andar inferior até o andar superior, servindo também o andar do meio. Vi que ao redor de todo o templo fora construída uma base, formando o alicerce dos quartos laterais. Era do comprimento da vara de medir, ou seja, 3 metros. A parede externa dos quartos laterais era de 2,5 metros de espessura. A área aberta entre os quartos laterais do templo e os quartos dos sacerdotes era de 10 metros de largura ao redor de todo o templo. Havia entradas para os quartos laterais a partir da área aberta, uma ao norte e outra a sul, e a base vizinha à área aberta era de 2,5 metros ao redor de todo o templo. O prédio, em frente do pátio do templo, no lado oeste, media 35 metros de largura. A parede do prédio tinha 2,5 metros de espessura em toda a sua volta, e o seu comprimento era de 45 metros. Depois ele mediu o templo, tinha 50 metros de comprimento, e o pátio do templo e o prédio com suas paredes também tinham 50 metros de comprimento. A largura do pátio do templo no lado oeste, inclusive na frente do templo, era de 50 metros. A seguir, ele mediu o comprimento do prédio que ficava em frente do pátio na parte de trás do templo, inclusive suas galerias em cada lado, era de 50 metros. No santuário externo, o santuário interno e o pórtico que dava para o pátio, bem como as soleiras, as janelas estreitas e as galerias em volta dos 3, tudo que estava do lado de fora, inclusive a soleira, fora revestido de madeira. Igualmente estavam revestidos o piso, a parede até a altura das janelas e as janelas. No espaço acima do lado externo da entrada do santuário interno e nas paredes, a intervalos regulares em volta de todo o santuário interno e externo, havia querubins e tamareiras em relevo. As tamareiras alternavam com os querubins. Cada querubim tinha 2 rostos. O rosto de um homem virado para a tamareira de um dos lados e o rosto de um leão virado para a tamareira do outro lado estava em relevo ao redor de todo o templo. Desde o chão até a área acima da entrada havia querubins e tamareiras em relevo na parede do santuário externo. O santuário externo tinha batentes retangulares e o que ficava em frente do Santo dos Santos era semelhante. Havia um altar de madeira com 1,5 metros de altura e 1 metro de cada lado. Seus cantos, sua base e seus lados eram de madeira. O homem me disse,
Esta é a mesa que fica diante do Senhor. Tanto o santuário externo quanto o Santo dos Santos tinham portas duplas. Cada porta tinha 2 folhas articuladas. E nas portas do santuário externo havia querubins e tamareiros esculpidos em relevo, como os que havia nas paredes, e havia também uma saliência de madeira na frente do pórtico. Nas paredes laterais do pórtico haviam janelas estreitas com tamareiras em relevo em cada lado. Os quartos laterais do templo também tinham saliências. Ok, eu vou tentar mostrar para vocês aqui, né? Não sei se vocês vão conseguir ver, se não vai dar um reflexo. Aqui, ó, o que seria então, né, a imagem dessa parte exterior, né, onde está escrito ali câmaras, né, para você aparece ao contrário, né, seria a ideia dos quartos, tá, câmaras, porque 3 andares, interessante que os pisos de baixo, tá, eles eram, porque o texto fala que eles eram menores, né, em extensão do que os de cima. É menor por quê? Porque as suas paredes eram mais grossas, onde tem que sustentar, né, o maior peso. Então é óbvio que o quarto diminui, o cômodo diminui, por suas paredes serem mais. Interessante que é o mesmo tamanho, né? O primeiro andar, o segundo, o terceiro, porém, né, o segundo andar e o terceiro andar, os quartos eram maiores, porque as paredes eram menos espessas, tá? Justamente porque não precisaria, né, tanto, né, suportar o peso e muito menos ser peso. Então observe que tudo tem um detalhe. Na nossa vida é assim também, gente. Às vezes, né, a parte que está sustentando toda a torre ou toda a família, tá, é às vezes a parte que menos aparece, mas é a parte mais forte, mas é a que menos tem espaço, às vezes é a que menos tem aparência, né? O que está em cima sempre pode ter aparência, tá? Então por que que Cristo, né, ele hoje, você vê, ele é tudo em todos, mas ele quase não aparece. Ele é essa estrutura, tá? Que suporta, né, nós, a crentarada toda, a sua igreja, que às vezes está até aparecendo, mas quem sustenta mesmo é ele. Então, observe que tudo tem um porquê, tudo tem uma representatividade e nós vamos continuar vendo isso, ok? Eu vou pedir para você mais alguns minutos da sua atenção e depois vou mostrar mais algumas. E nós vamos também agora para o capítulo 42. Ezequiel, capítulo 42. Que ele vai falar sobre o quarto dos sacerdotes. Isso. Então, capítulo 42. Depois disso, o homem conduziu-me para o lado norte, para o pátio externo, e levou-me a quartos opostos ao pátio do templo e ao muro externo do lado norte. O prédio, cuja porta dava para o norte, tinha 50 metros de comprimento e 25 metros de largura, tanto na seção, que ficava a 10 metros de distância do pátio interno, quanto na seção oposta ao piso do pátio externo havia uma galeria frente a outra nos 3 andares. Em frente dos quartos havia uma passagem interna com 5 metros de largura e 50 metros de comprimento. Suas portas ficavam do lado norte. Ora, os quartos superiores eram mais estreitos, pois as galerias tomavam mais espaço deles do que dos quartos do andar inferior e médio. Os quartos do terceiro andar não tinham colunas, ao passo que os pátios tinham. Por isso, a área deles era menor do que a dos quartos do andar inferior e do meio. Havia uma parede externa paralela aos quartos e ao pátio externo. Sua extensão era de 25 metros em frente dos quartos. A fileira de quartos junto ao pátio interno tinha 25 metros de comprimento e a que ficava mais próximo do santuário tinha 50 metros de comprimento. Os quartos de baixo tinham entrada pelo lado leste quando se vem do pátio externo. No lado sul, ao longo da parede do pátio externo adjacentes ao pátio do templo, no lado oposto do muro externo, havia quartos, com uma passagem em frente deles. Eram como os quartos do lado norte, tinham o mesmo comprimento e a mesma largura, com saídas de dimensões semelhantes. As portas do lado norte eram semelhantes às portas dos quartos do lado sul. Havia uma entrada no início do corredor paralelo ao muro correspondente que se estendia para leste e havia uma entrada para os quartos. Depois o homem me disse: os quartos do norte e do sul que dão para o pátio do templo são os quartos em que os sacerdotes que se aproximam do Senhor comerão e guardarão as ofertas santíssimas. Isto é, as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado, as ofertas pela culpa, pois o local é santo. Assim que os sacerdotes entrarem nos recintos sagrados, só poderão ir para o pátio externo após tirarem as vestes com as quais ministram, pois elas são santas. Porão outras vestes antes de se aproximarem dos lugares reservados para o povo. Chama atenção para esses 2 versículos, então, 13 e 14, porque Fala para que eram esses quartos, para que eram os quartos, pra que tanto exatamente. quarto, Para que né? tanto quarto? Lembrando, gente, olha, é uma visão que Deus está mostrando através de um anjo, lá o moreno, lembra lá, o de bronze, né, para Ezequiel contar para o povo, um povo esse que está exilado já faz 25 anos. Então imagina, sem esperança, com o seu coração totalmente, né, assim, dissolvido na sua fé, porque assim,
Como é que nós vamos dizer que somos o povo de Deus e estamos aqui exilados? Nessa situação. O Senhor está restaurando o local de culto a Ele. Exato. O templo Local tinha de sido culto. destruído. Então, veja bem, é Deus enviando um anjo para mostrar isso, levar Ezequiel, né, e ver isso, para dizer para o povo, olha, né, vocês ainda não viram o melhor. O melhor Deus está preparando para o final. E agora começa a detalhar. Para nós, muitos desses detalhes aqui não faz sentido, gente, mas para o povo judeu faz. Porque cada uma dessas câmaras, tem um significado, né, mais abrangente. Mas continue com a gente. Quando ele acabou de medir o que havia dentro da área do templo, levou-me para fora pela porta leste e mediu a área ao redor. Mediu o lado leste com a vara de medir, tinha 250 metros. Mediu o lado norte, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Mediu o lado sul, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Depois ele foi para o lado oeste e o mediu, tinha 250 metros, segundo a vara de medir. Assim ele mediu a área dos 4 lados. Em torno dela havia um muro de 250 metros de comprimento e 250 metros de largura para separar o santo do comum. Uau, hein? Olha só, gente. Então eu vou tentar... É Deus separando o santo do comum, né? Do comum. Vamos ver. Eu vou te Quer mostrar que eu mostre aqui? isso. Uma outra imagem, tá? Isso. Deixa eu fazer um negócio aqui para poder eu enxergar também, tá? O templo de Ezequiel. Então aí você consegue ver o templo, você consegue ver onde é, né, o local do interior, né, que seria o local santíssimo, o lugar, né, as mesas, tá? Aqui onde seriam os muros e os quartos, claro que parece uma dimensão baixa aqui, mas cada quadradinho que seria, né, esses 3 andares de quarto, as portas, né, deixando bem visível aqui as portas, né, as portas de entrada, norte, sul, leste, oeste, né? Então é uma ideia. E esse templo aqui, agora imagina mostrando isso para um povo que estava lá exilado, né, que não tinha esperança, mas mostrando, olha, Deus está preparando isso aqui. E como finalizou ali os últimos versículos, pastora, ali fala... Tudo, né, para separar o santo do comum. Gente, Deus não abre mão disso, de separar o santo do comum. Nós estamos muito habituados com o Querendo comum. misturar tudo. Não tem mistura, é comum, gente. É normal. Todo mundo Deus não faz. liga. Imagina que Deus não entende. Deus entende. Todo mundo faz. Não, ele entende o que é santo. Ele entende o que é comum. Ele diz que precisa ser separado. Por isso que o Espírito de Deus está nos santificando. Tá? Nos separando. Nos separando. Né? O gerúndio aí, indo, né? Tá? Está no movimento. Tá? Porque ele não tem como, gente. Ele não é comum. Ele não é um Deus comum e não vai viver de forma comum. E vamos lá, pois aqui é o 43? Isso. Vamos lá, gente. Porque agora, gente, uma vez feito o templo, tem que acontecer algo que a glória retorna ao templo, gente. Quando tudo está pronto. Separando o santo do comum. Agora a glória do Senhor pode vir. Por que muitas vezes a glória do Senhor não está presente na igreja, na sua vida? Porque ainda tem muita mistura. Muita mistura. Separe e sabe que a glória vem. Tá? Olha lá, Ezequiel capítulo 43. Então o homem levou-me até a porta que dava para o leste e vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. Sua voz era como rugido de águas avançando e a terra refugia com sua glória. A visão que tive era como a que eu tivera quando ele veio destruir a cidade e como as que eu tivera junto ao rio Quebar e me prostrei com o rosto em terra. A glória do Senhor entrou no templo pela porta que dava para o lado leste. Então o Espírito pôs-me em pé e levou-me para dentro do pátio interno, e a glória do Senhor encheu o templo. Enquanto o homem estava ao meu lado, ouviu alguém falando comigo de dentro do templo. Ele disse: Filho do homem, este é o lugar do meu trono e o lugar para a sola dos meus pés. Aqui viverei para sempre entre os israelitas. A nação de Israel jamais contaminará o meu santo nome, nem os israelitas, nem seus reis, mediante a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis em seus santuários nos montes. Quando eles puseram sua soleira perto de minha soleira e seus batentes junto de meus batentes, com apenas uma parede fazendo separação entre mim e eles, contaminaram meu santo nome com suas práticas repugnantes. Por isso eu os destruí na minha ira. Agora que afastem de mim a sua prostituição e os ídolos sem vida de seus reis,
e eu viverei entre eles para sempre. Deixa eu só dizer uma coisa. Deus está dizendo assim, olha. Por que ele fala assim? Quando eles colocaram as paredes deles junto às Próximas, né? próxima, né? Gente, a santidade de Deus é algo tão sério que, veja bem, ainda que ele nos... Deus é amor, não há dúvida. Deus, ele nos ama, e não é à toa que ele mandou o Filho dele para morrer por nós na cruz. Porém, se nós não entendemos o nível de santidade que o nosso Deus é, né? Não adianta a gente colocar a nossa paredinha do lado dele. Eu estou próximo de Deus. Sabe aquela coisa assim? Não, mas eu estou próximo, eu estou dentro, eu faço... Não, gente. Você precisa ser, né? Ser filho de Deus. Aquela coisa, ele precisa olhar para você. E o que Deus tem que olhar para você e tem que enxergar? Para pensar nisso. Deus, ele quer olhar para você e enxergar a imagem e semelhança dele em você. Não é para você enxergar a imagem de Deus em você. É ele que quer enxergar. Ele que quer olhar para mim e falar assim, eu estou me vendo no Alex, eu estou me vendo na Andréia, eu estou me vendo, né, nos irmãos e irmãs que acompanham a gente. Deus, olha o nível, gente, que Deus quer que a gente chegue. Mas vamos lá, continue com a gente. Filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel para que se envergonhe dos seus pecados. Que eles analisem o modelo e, se ficarem envergonhados por tudo que fizeram, informe-os acerca da planta do templo, sua disposição, suas saídas e suas entradas, toda a sua planta e todas as suas estipulações e leis. Põe essas coisas por escrito diante deles, para que sejam fiéis à planta e sigam as suas estipulações. Esta é a lei do templo. Toda a hora ao redor, no topo do monte, será santíssima. Essa é a lei do templo. Gente, agora, olha só, Sério, né? que bacana, porque aqui, Essa é a lei do versos 10 templo. até o 12, ele resume o porquê que ele descreveu todas aquelas partes do templo para nós, às vezes, né, é até cansativo ler. Ele estava, filho do homem, descreva o templo para a nação de Israel. Para quem? Nação. Para a nação de Israel. Eles vão entender, tá? Para que se envergonhem, tá? Dos seus pecados, que eles analisem o modelo. O que tem a ver eu analisar o modelo, a planta, como arrepender dos meus pecados? Por isso que eu falo, para eles faz um sentido total, pleno. Eles têm uma interpretação muito mais ampla e aberta do que nós, tá? Daí eles falam assim, se ficarem envergonhados por tudo que fizerem, informe-os acerca da planta do templo. Olha como é importante, gente. Como é importante a gente estar lendo isso, tentando entender, tentando visualizar essa planta. Ainda que para nós, né, parece ser um negócio estranho, não faz muito sentido, mas tem mensagens codificadas, é isso que Deus está falando. E conforme o apóstolo Paulo, gente, onde que é esse templo hoje? Em nós. Nós somos esse templo. Imagina, Deus vai vir medir, Deus vai vir esquadrinhar para ver como é que está esse templo aí, ó. E não adianta estar um pouquinho bom, não adianta estar, né? Tem muita coisa comum aí, pode tentar tirar o que é comum. E ele fala, siga a planta. Siga a planta, siga a planta. Siga a planta. Ai. E sigam as suas estipulações, aquilo que foi combinado. Siga a planta. Esta é a lei do templo, ele fala, toda a área ao redor do topo do monte será santíssima. Esta é a lei do templo, a lei do templo. Há uma lei para esse templo aqui. E é lei, gente. Lei, você sabe que não discute, né? Lei se cumpre. Siga a planta. Siga a planta. Ó, uma planta aqui inteira para nós, gente. É. Essas são as medidas do altar pela medida longa, isto é, a de 0,5 metro. Sua calha tem 0,5 metro de profundidade e 0,5 metro de largura, com uma aba de 1 palmo em torno da beirada. E esta é a altura do altar. Desde a calha no chão até a saliência inferior, ele tem 1 metro de altura e 1 metro de largura. E desde a saliência menor até a saliência maior, tem 2 metros de altura e 0,5 metro de largura. A fornalha do altar tem 2 metros de altura e 4 pontos se projetam dela para cima. Ela é quadrada, com 6 metros de comprimento e 6 metros de largura. A saliência superior também é quadrada, com 7 metros de comprimento e 7 metros de largura, com uma aba de 25 centímetros e uma calha de 0,5 metro em toda a sua extensão ao redor. Os degraus do altar estão voltados para o oriente. Então ele me disse, filho do homem, assim diz o soberano Senhor, estes serão os regulamentos que deverão ser seguidos no cerimonial do sacrifício dos holocaustos e da aspersão do sangue no altar, quando ele for construído. Observe, gente, que primeiro ele está falando do altar, agora ele vai falar do quê? Sobre os regulamentos. Porque o altar é para sacrifício, para sacrificar. Agora, mas não é só chegar lá e sacrificar, tem regulamentos, formas, tá? E agora ele vai continuar falando. Você deverá dar um novilho como oferta aos sacerdotes levitas da família de Zadok, que se aproximam para ministrar diante de mim, palavra do soberano Senhor. Você colocará um pouco do sangue nas 4 pontas do altar, nos 4 cantos da saliência superior ao redor de toda a aba, e assim purificará o altar e fará proteção por ele.
Você queimará o novilho para oferta pelo pecado num lugar determinado da área do templo, fora do santuário. Agora, imagina, gente, que o filho de Zadok, o sacerdote, chegar e falar assim, não, o negócio é o seguinte, esse altar aqui é para me matar um bicho e derramar o sangue para Deus. Não, não. É para você fazer o sacrifício, mas antes é molhar o dedo no sangue, colocar nas pontas do altar. É mais ou menos assim, não, eu tenho que ir lá e levar uma oferta para a igreja. Não, a Bíblia fala que se você for levar uma oferta e lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, vá primeiro corrigir. O problema é que você tem com o teu irmão, depois vem e entrega a tua oferta. Regulamentos, querido. Vamos lá. No segundo dia você oferecerá um bode sem defeito como oferta pelo pecado, e o altar será purificado como foi purificado com o novilho. Quando terminar de purificá-lo, ofereça um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Você os oferecerá perante o Senhor, e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-los como holocausto ao Senhor. Durante 7 dias você fornecerá diariamente um bode como oferta pelo pecado, fornecerá também um novilho e um carneiro tirados do rebanho, ambos sem defeito. Durante 7 dias os sacerdotes farão propiação pelo altar e o purificarão, assim eles o consagrarão. No final desses dias, a partir do 8º dia, os sacerdotes apresentarão os holocaustos e os sacrifícios de comunhão de vocês sobre o altar. Então eu os aceitarei. Palavra soberana, o Senhor. Então, como você vê, gente, nosso Deus é um Deus de regulamentos, de medidas, ou seja, de santidade, de regras, tá? Então, nós não podemos mudar isso. Não podemos mudar isso. Nós devemos, então, nos render a isso e obedecer a Deus e a sua palavra. Então, gente, por isso que hoje, às vezes as pessoas estão tão próximas de Deus e não estão tão distantes. As igrejas estão cheias de pessoas mortas. Um mar morto. O que é um mar morto? É um mar lindo, se você for lá. Maravilhoso. Tá? Cheio de sal. O sal faz o quê? Dá sabor, não é isso? Nós temos que ser o sal da terra. Só que quando tem muito sal, o que acontece? Tem morte. Não tem vida nenhuma. Não tem um peixinho, nada lá. É isso que virou, né? Muitas vezes não, é isso que virou hoje. Muitas pessoas cheias de potencial, cheias de habilidade, cheias de conhecimento, cheias de sal, tanto sal que matou. Tudo. Sabe aquela coisa de você salgar demais a comida que ninguém consegue comer? A comida sem sal é horrível. O sal é feito, mas demais você matou, tá? Por quê? Porque eu pensava que o importante era ter sal. Não, é o sal na dose certa. Exatamente. Ficamos por aqui hoje. Tá? Deus te abençoe. Um beijo no coração de vocês. Desculpa.